O ponto de partida está começando mais uma vez. Bom dia para você, que Deus te abençoe. Onde você está aí nos acompanhando, você sabe que este é o seu programa de estudos da Bíblia na TV. Já pega a sua Bíblia aí, o seu smartphone, talvez você use no aplicativo, porque o tema de hoje é extraordinário. Você sabia que no Brasil existem mais de 20 mil denominações cristãs? E todas elas se apresentam como legítimas, como igrejas verdadeiras, comprometidas com a palavra. Mas cada um ensina uma coisa diferente, algumas um pouco mais alinhadas, outras totalmente distintas. Então a pergunta que fica é: existe uma igreja verdadeira? O tema de hoje é exatamente isso. Então se prepare, chame seus amigos, compartilhe no grupo da família, porque o ponto de partida está começando. E se surgir alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, Adventistas ASP. E já que vamos estudar a palavra de Deus, eu convido você para que juntos possamos orar, pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Vamos juntos? Querido Deus, muito obrigado porque estamos mais uma vez reunidos na Tua presença, cada um no seu lugar, mas com o único propósito de estudar a Tua palavra. Então, que o Teu Espírito nos guie à compreensão correta e que possamos, então, compreender a Tua mensagem, a Tua verdade. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia para você começando o seu domingo ligadinho na telinha da Band, ponto de partida no ar, e a gente começa mais uma vez aqui esse domingo abrindo a palavra de Deus. Que coisa boa, não é? Olha só, você já deve ter ouvido falar sobre igreja verdadeira e igreja falsa, não é mesmo? Quem sabe você até já ouviu falar que placa de igreja não salva ninguém. Já ouviu, não ouviu? Mas sabe, essa premissa pode te levar a uma ideia errada. Sabe por quê? Porque a placa de igreja realmente não salva, mas ela aponta o caminho. E será que o caminho que ela está apontando é o certo? Hoje nós temos dois convidados especiais aqui que vão falar para a gente quais são as características da igreja verdadeira que aponta o caminho certo, que é Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor Roberto Roéfero a abrir a Bíblia conosco. Pastor, seja muito bem-vindo. Esse tema é muito importante para a nossa jornada cristã, não é mesmo? A gente fica muito feliz de ter o senhor aqui mais uma vez para abrir a palavra de Deus e discutir esse tema tão importante à luz da Bíblia. Muito obrigado, Jordana. Um prazer estar mais uma vez com você e principalmente com vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. Que Deus possa te abençoar, que você possa ser iluminado hoje com o assunto que nós vamos tratar. Exatamente. E hoje nós temos aqui pela primeira vez o pastor David Xavier, ele que é pastor da Igreja Adventista do Maria Antonieta. Pastor, seja bem-vindo, um privilégio, uma satisfação te receber aqui e já aproveita e manda um olá e um abraço para a sua igreja querida. Eu me sinto lisonjeado, Jordana, por estar aqui e quero mandar um abraço para a minha igreja e para todos da cidade de Pinhais. Juntos aqui estaremos estudando a palavra do Senhor e relembrando aquilo que o Senhor já nos ensinou há muito tempo atrás. Muito bem, e você sabe que aqui nós sempre tratamos tanto de temas do cotidiano quanto da vida espiritual à luz da Bíblia. Então, se você tiver sua Bíblia aí com você, quiser acompanhar, vai ser ótimo, porque você vai se aprofundar ainda mais na palavra de Deus. E olha, aproveite também para aprofundar esse assunto que a gente vai discutir hoje, porque o nosso tempo aqui não nos permite esgotar, né, todo o aprendizado desse assunto. Você pode pegar agora mesmo o seu celular e apontar a câmera aqui para a tela da sua TV, para esse QR Code que está aparecendo agora. Você pode receber em casa a revista do programa Ponto de Partida. Nós temos 14 lições abordadas nessa revista, um guia de estudos completo para você entender esse e muitos outros assuntos bem interessantes que vão ajudar você a crescer aí na sua jornada espiritual. E para começar, gostaria de começar aqui falando desse termo, né? Igreja. Pastor David, geralmente quando nós falamos em igreja, nós imaginamos um edifício, né? Como esse aqui onde é gravado o ponto de partida. Paredes, tijolos, né? Um templo. Mas quando Deus se refere à igreja, ele tem uma ideia além desse edifício. O senhor poderia explicar para a gente, à luz da Bíblia? Com certeza, Jordana. A palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, se você puder abrir a sua Bíblia também na sua casa, você pode acompanhar comigo essa leitura. Primeiro livro de Pedro, ou carta, né? Capítulo 2 e o verso 9, nós encontramos aqui uma resposta do que seria uma igreja. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra do Senhor nos diz que igreja é um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo ou propósito de proclamar, anunciar as virtudes daquele que os chamou, do nosso Senhor, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o dono da igreja. Ou seja, nesse texto tem duas coisas que me chamam muita atenção, pastor. A primeira delas, a primeira parte do texto, pelo que a gente entende aqui, né, pastor Ruéfero, está falando de identidade. Quem é essa igreja? É uma geração eleita, um sacerdócio real e, ao mesmo tempo que traz uma identidade, também está trazendo uma missão, né? Qual que é a missão da igreja, pastor? Resgatando ali o que o texto falou. Muito bom. O texto diz assim, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Virtudes, no texto original, está se referindo a princípios, a uma moralidade. Então, o objetivo desse povo é anunciar uma moralidade pelo qual Deus descreveu através da Bíblia. Então, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, Deus ele detalha quais são os princípios que precisamos viver para que possamos, então, ser perfeitamente habilitados para boas obras. Então, uma igreja, ela é habilitada por Deus para praticar boas obras, boas ações. Por isso, a Bíblia diz que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, nação santa. Então, só somos dessa maneira, portanto, que sejamos semelhantes a Cristo. Ou seja, nós somos um povo separado. E é por isso, pastor, que o cristão não fica calado, né? Ele está sempre procurando dividir isso que ele aprendeu de Cristo, que Cristo fez na vida dele. E é por isso que esse programa existe, né, pastor Roberto? Para que a gente possa contar para você aí de casa as coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, que Deus pode fazer na sua vida também. Mas sabe, a gente precisa prestar muita atenção. Hoje em dia a gente vê muitas placas de igreja que não estão em consonância com a palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia fala de uma igreja verdadeira. O pastor David colocou aqui a identidade dessa igreja, a missão dessa igreja. Mas se existe a igreja verdadeira, existe a falsa também, né, pastor Roberto? Como é que a gente pode, né, identificar qual é essa igreja verdadeira e perceber as diferenças ali entre elas? Sabe que, por exemplo, Jordana, se você tem um perfume verdadeiro e vários falsos, ou um produto verdadeiro, você vai ter vários falsos. Então, assim, é mais fácil eu identificar a verdadeira, que a partir da verdadeira eu consigo identificar as igrejas que são falsas. Então, como é que eu identifico a igreja verdadeira? Então, vamos abrir a Bíblia nossa, lá no livro, primeiro no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus 7. A partir do versículo 21, a gente vai até o 24, tá? Então, Mateus 7, de 21 a 24, diz assim, olha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, a primeira coisa aqui, aquele que está do lado de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Não é só falar, não é só dizer Jesus, ou só colocar na camiseta, ou colocar na placa de igreja, ou repetir. Não, é praticar aquilo que Deus pede. O texto continua, olha. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, diz Jesus, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então veja, se por um lado, Jordana, aqueles que são da parte de Deus, que são a igreja de Deus, que compõem a igreja de Deus, estão perto da Bíblia, estão procurando fazer a vontade de Deus, obedecendo o que Deus pede, há muitas pessoas por aí, Jordana, em muitos lugares diferentes. Aqui diz 3 coisas que estão fazendo: profetizando, fazendo milagres e expelindo demônios. E embora fazendo essas 3 coisas em nome de Jesus, Jesus diz para elas, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Então estão fazendo coisas em nome de Jesus, mas como não obedecem o que Jesus pede, como não obedecem a Bíblia, como não estão de acordo com a vontade de Deus, não é pelo poder de Deus que elas estão fazendo estas coisas. E se não é pelo poder de Deus, olha que perigo, Jordana. É pelo poder de quem, Sim, pastor? só há 2 fontes de poder sobrenatural. Ou é o poder de Deus, ou é o poder do inimigo de Deus.
Então, se Jesus está dizendo que não é pelo poder dele, claro que só pode ser pelo poder do inimigo de Deus. Veja, o texto aqui não está se referindo a budistas, a muçulmanos, não. Porque eles estão fazendo as coisas em nome de Jesus, no nome de Jesus. E ainda assim não é pelo poder de Jesus. Então tem que tomar muito cuidado. Então, amigo, primeira recomendação para eu saber qual é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela que obedece o que a Bíblia diz, o que Deus diz. A lei e ao testemunho. Se não falarem assim, jamais verão a alva. Procure uma igreja que seja mais perto da sua Bíblia. É essa igreja que você tem que procurar. A igreja a gente não procura porque ela é mais perto da minha casa, porque eu gosto mais do pastor, porque aquele pastor é mais bonito, assim, igual o pastor David. Ou porque essa doutrina é mais fácil. Ou porque a doutrina é mais fácil. Eu não escolho igreja igual shampoo. Tem gente que quer escolher igreja igual shampoo para mulher, né? Que homem não liga para shampoo, mas um shampoo para mulher, você já foi, com certeza você escolhe, né? Tem lá para cabelo seco, para cabelo pintado, tem cacheado, tem 20 tipos diferentes de shampoo. E eu quero escolher um shampoo que encaixa comigo, eu quero escolher uma igreja que encaixa com a minha vontade. Não, não, não. Escolha uma igreja que se encaixe com a vontade de Deus. Igreja não é shampoo. Eu vou fazer o que Deus quer e não o que eu quero. Exatamente. E a gente poderia ir além também, né? Dizer que não é Deus que precisa se adequar a nós, mas somos nós que precisamos nos adequar a Deus. Porque quando a gente inverte isso, a gente faz da religião como um self-service, né, pastor? Isso aí. E aí fica complicado, né? Porque a gente passa a se servir, fazer a nossa vontade do nosso jeito e não fazer a vontade de Deus. Mas eu acho, pastor, que a gente pode ampliar um pouquinho essas características, porque eu vi que ali Apocalipse, no capítulo 12, verso 17, tem duas características muito específicas. Está na agulha já, né, pastor? Está na agulha já, olha. Vamos lá então. Aqui, gente, temos que entender que estamos no livro de Apocalipse, que está cheio de símbolos, tá? Então eu vou ler e depois vou traduzir os símbolos, tá bom? Vou ler como está e depois traduzir. Diz assim o texto, olha, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então veja, eu vou traduzir aqui agora, cada símbolo. O dragão, segundo o próprio Apocalipse capítulo 12 aqui, o versículo 9, o dragão é Satanás. A mulher é a igreja. Mulher é a igreja. Na Bíblia, a igreja sempre é representada por mulher. Nas profecias. Nas profecias. Porque nós somos o povo de Deus, somos a esposa do Cordeiro, somos a noiva. Tá certo? Então, mulher é a igreja. Então, vamos traduzir, olha. Irou-se Satanás contra a igreja. E foi fazer guerra com o resto da igreja, o que sobrou nos últimos tempos, a última igreja de Deus. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a igreja de Deus, ela segue a Bíblia, obedece à verdade, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O texto paralelo a esse, de 14 e 12, diz assim, olha que interessante, Apocalipse 14 e 12. Diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então veja, há o equilíbrio, né? O mandamento não salva ninguém, mas o mandamento mostra que eu estou salvo, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque nem todo que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas o que faz a vontade de Deus. Então, quando eu estou obedecendo a Deus, estou guardando os seus mandamentos. E eu mantenho a minha fidelidade a Jesus, acredito na salvação unicamente pela graça em Jesus Cristo. Tenho o testemunho de Jesus, eu prego o Evangelho. Eu estou me preparando para a vida eterna. E eu quero estar com um povo assim. Então eu vou procurar a igreja que tenha essas características. Obedece a Bíblia, tem o testemunho de Jesus, guarda os mandamentos, tem a fé em Jesus. Essas são as características para que eu possa procurar para eu encontrar a igreja verdadeira. Mais uma vez, procurar a igreja mais perto da sua Bíblia. É essa igreja que maravilha, que vale. hein, pastor? Um ótimo conselho. Agora, Deus ele concedeu, pastor David, diversos dons para a sua igreja, correto? Sim. Que dons são esses? Como é que a gente pode verificar, observar esses dons? Bom, quando você vai na Bíblia, nós encontramos, principalmente no Novo Testamento, vários exemplos de dons. Eu vou aqui mensurar alguns. Romanos capítulo 12, o verso 6 até ali o verso 9, nós temos alguns dons. E eu vou especificar cada um e vou comentar um pouco a respeito desse assunto. Tendo, porém, Romanos 12, o capítulo 12, o verso 6 até o verso 8 ali, até o verso 8. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, se é segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina,
esmerece no que fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Então nós encontramos aqui diversos dons. O mais interessante disso é por que o Senhor Deus permitiu que os seres humanos, cristãos, tivessem dons. Primeiramente a palavra dom, no original, principalmente no grego, aqui a palavra foi escrita em grego, esse texto foi escrito em grego, a palavra dom significa dádiva ou presente. Então Deus concedeu um presente para aqueles que querem servi-lo, para que então possam fazer o bem ao próximo e para também proclamar as mensagens, os princípios, conforme nós estudamos anteriormente, os princípios que Deus deixou através da Bíblia. Então, sim, são muitos dons que Deus deu. Cada ser humano recebe seu dom. Alguns até mais, outros recebem 1 ou 2, mas Deus deixou claro, através da Bíblia, que existem sim os dons para que os seus filhos possam colocar em prática e para que a igreja, como um só corpo, viva conforme a vontade do Senhor Jesus. Muito bem. Agora, falando em dons, pastor, nós temos na Bíblia um dom muito especial, retratado ali, que é o dom de profecia, certo, pastor Ruéfero? Como é que a gente pode identificar, por exemplo, que um profeta é verdadeiro? Que ele realmente recebeu esse dom e autoridade de Deus para apresentar uma profecia? Nós temos muitos profetas por aí hoje em dia, diversos profetas. E a gente não deve de cara assim rejeitar o profeta. Mas nós devemos passar o profeta pelo crivo da Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre o profeta? Quem é o profeta verdadeiro? Como é que eu vou filtrar o verdadeiro do falso? Então há 4 pontos importantes para isso. O primeiro ponto está em 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3, que diz assim, olha, nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo aquele que não confessa que Jesus Cristo não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então, em primeiro lugar, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Confessa Jesus Cristo. Tem Jesus Cristo como centro do seu ministério. O profeta verdadeiro tem que ter Jesus Cristo como centro. Segundo, Isaías 8:20, eu já citei o texto aqui, o texto diz assim, a lei e o testemunho, se não falarem assim, jamais verão a alva. O profeta verdadeiro não pode ir contra a Bíblia. Se um profeta fala alguma coisa diferente da Bíblia e diz assim, olha, eu vim trazer uma nova mensagem diferente da Bíblia, está errado. Deus não vai anular a Bíblia porque alguém agora está dizendo, é o que o Paulo diz, se alguém vier dizer um negócio desse, é anátema. Se um anjo descer do céu e falar isso, é anátema, é maldição. Então o profeta tem que estar de acordo com a Bíblia. Não pode ser algo que venha substituir a Bíblia, dar uma revelação diferente da Bíblia. Não, a Bíblia diz assim, mas agora Deus me falou que é para fazer diferente. A Bíblia diz casa com um só, mas estou dizendo não, pode casar com 3, 4 que não tem problema nenhum. Não é profeta verdadeiro. Terceiro ponto, tem bons frutos. Mateus 7 diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe figo de espinheira, Então o profeta verdadeiro, gente, olha, ele não pode falar palavrão, ele não pode ter uma vida indigna, ele não pode ter 2, 3 mulheres, ele não pode ser um trambiqueiro no mercado. Pelos seus frutos os conhecereis. Não é perfeito, não é santo, porque ninguém é, mas ele tem que ter uma vida digna. Não pode um profeta mandar matar, não pode. O profeta tem que ter bons frutos. Então, 3 coisas já falamos. Falamos que o profeta tem que aceitar Jesus como seu salvador e como centro do ministério, que o profeta tem que estar de acordo com a Bíblia e que o profeta tem que ter bons frutos. E o último, que é Deuteronômio 18, eu vou ler aqui na Bíblia, Deuteronômio 18, 21 e 22, que diz assim, olha, se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Como saber quem é o profeta falso? A resposta é, sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer, como profetizou, é essa palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Quer dizer, se o profeta fizer uma profecia, a profecia não se cumprir, você já pode saber, esse profeta é um falso profeta. Então agora eu pego o profeta que está profetizando e eu vou colocar nesse filtro. Nós, na Igreja Adventista, temos uma pessoa que nós entendemos que teve um verdadeiro dom de profecia. Embora as pessoas digam muitas coisas por aí sobre os adventistas, que nós adoramos Ellen White, nós não temos nenhuma doutrina sobre Ellen White. Nós temos uma doutrina sobre dom de profecia. E nós entendemos que Ellen White se encaixou nessa doutrina de dom de profecia. E se ela passou
em todos esses pontos aqui que ela é uma profeta verdadeira. Por exemplo, Ellen White escreveu vários livros sobre Jesus, né? Livros lindos. Então, você que está em casa, comece lendo, por exemplo, de Ellen White, o Vida de Jesus, um livro bem gostoso de ler. Mas se você quer ter mais substância, Desejado de Todas as Nações, mais de 600 páginas falando sobre o ministério e a vida de Jesus. Ellen White sempre exaltou a Bíblia como regra de fé e prática. Ellen White, inclusive, disse que a revelação que ela tinha, a revelação dela era subordinada à Bíblia. A Bíblia está acima do que ela disse. Então, porque os adventistas acham que Ellen White e a Bíblia é a mesma coisa. Não. A Bíblia está muito acima de Ellen White. Ela mesma diz isso. Ela reconhece Ela isso. reconhece isso. Ela também escreveu várias profecias que se cumpriram. Então, por exemplo, em torno de 1880, ela disse que os Estados Unidos seriam a maior potência do mundo e a única potência do mundo. Hoje parece muito fácil falar isso, né? Porque praticamente né? Mas na época dela, não. O exército americano era só o 14º maior do mundo. A Hungria tinha um exército maior que o exército dos Estados Unidos. Aliás, o exército dos Estados Unidos, alguns anos antes dela profetizar isso aí, tinha tomado uma surra dos índios americanos. Tinha perdido uma batalha para os índios dos Estados Unidos. Washington tinha sido incendiada na guerra anglo-americana, que era a capital do país. Então era muito difícil na época dela você profetizar que aquele país seria a maior potência do mundo. O que só vai acontecer... Só podia ser uma profecia mesmo, né, pastor? E só podia se cumprir se fosse uma profeta verdadeira. E só foi acontecer mais de 100 anos depois, quando a União Soviética caiu e os Estados Unidos se tornou, então, finalmente a única potência do mundo. Essa é uma profecia, mas tem muitas outras que ela fez que se cumpriram. E finalmente, quando Ellen White morreu, muitos jornais americanos, e até hoje ela é considerada uma das 100 americanas mais influentes da história, fizeram obituários muito positivos a respeito dela e da sua pessoa. Ela foi uma mulher digna, ficou casada com seu marido, ele morreu, ela ficou viúva até morrer, não tinha nenhum problema de caráter, nenhum problema moral, e tudo isso passando nos crivos bíblicos. Ou seja, ela foi aprovada nesses filtros. Então aí, é por né? isso que nós cremos que Ellen White era sim uma profetisa verdadeira, uma profetisa de Deus. Muito bem. Pastor, qual que é o conselho que a palavra de Deus nos dá? Além desses que o pastor colocou aqui, né, desse filtro, desse crivo tão importante, mas qual que é o conselho que a palavra de Deus nos dá sobre o dom profético? Ok. No livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e o verso 20, Deus nos dá um conselho aqui muito simples. Ele diz assim, crê no Senhor, ou seja, acredite nele, ele é o vosso Deus e você estará seguro. Mas também credes nos profetas dele e você prosperará. Essa prosperidade normalmente a gente pensa que está relacionada a finanças, mas na verdade ela é muito ampla. Está relacionada à tua vida espiritual, tua vida emocional, tua vida moral, familiar. Então se você obedecer a Deus primeiramente e obedecer aquilo que os profetas escreveram através de Deus, você terá sua prosperidade. Deus espera muito isso em você. Deus espera que você confie nele e nos mensageiros dele. É isso que a Bíblia diz. É isso mesmo. Eu acho que o pastor David colocou muito bem aqui, pastor Roberto, o profeta como um mensageiro de Deus. Outro dia eu precisei explicar esse termo para o meu filho de 3 anos. Ele perguntou, mamãe, o que é um profeta? E eu ali tentando encontrar palavras simples para dizer para ele, falei, filho, o profeta é um mensageiro de Deus, alguém que entrega uma mensagem de Deus para alguém. Quando nós olhamos dessa forma, pastor, fica mais fácil a gente entender o propósito da profecia, né? Deus quer falar conosco e Ele usa os profetas, a palavra de Deus registra isso. Que mensagem final o senhor deixa sobre esse assunto hoje? A mensagem final ouça os profetas. Se você entender que ele é um profeta verdadeiro, ouça os profetas. Em primeiro lugar está o quê? A Bíblia, está a palavra de Deus. E os profetas bíblicos que estão aqui. Mas se, por exemplo, como nós adventistas entendemos, que Deus revelou mensagens para um profeta hoje, elas não vão contra a Bíblia, elas estão submissas à Bíblia, a palavra de Deus, são conselhos bons, vale a pena ouvir. Não critique aquilo que você não sabe. Né? Não fale. Às vezes eu vejo muitas coisas na internet que não são verdade. Elas não estão de acordo com o que nós adventistas cremos a respeito de Ellen White e nem com o que Ellen White escreveu ou a maneira como ele viveu. Nós não acreditamos que Ellen White era perfeita,
ela tinha suas falhas, como nós temos também, mas acreditamos que como nós também ela tinha uma vida digna, né? Uma vida honrada. Nós não adoramos Ellen White, como o pessoal diz aí, né? Até brincando entre aspas. Se você nunca leu nada sobre Ellen White, minha recomendação é um livro chamado Caminho a Cristo. Leia esse livro, tem de graça na internet. Você procura assim, livro Caminho a Cristo, PDF, e ele vai aparecer para você ler lá. É um livro maravilhoso, um livro que vale a pena ler. Ah, mas eu leio a Bíblia. Não, todos nós lemos outras coisas além da Bíblia. Então, leia, né? Aprenda. Você vai crescer, você vai se desenvolver com isso. Muito bem, olha, conversa enriquecedora essa nossa. Espero que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus. Eu aproveito para agradecer os nossos convidados, Pastor Roberto, Pastor David, muito obrigada. É sempre uma alegria receber vocês aqui. Volte mais vezes, viu, pastor? Foi muito bom ter a sua participação aqui no programa. E olha, nós precisamos buscar cada vez mais a Palavra de Deus. A gente viu aqui a importância de se aprofundar na Palavra de Deus, justamente para ter entendimento sobre assuntos tão cruciais como a igreja verdadeira. A gente comentou aqui, se existe a igreja verdadeira, existe também a falsa, né? Como é importante entender sobre isso para a gente saber se a gente está no lugar certo, aprendendo do jeito certo, não é mesmo? A Palavra de Deus está aí para todos, acessível, para que a gente não seja enganado, para que a gente possa crescer e para que a gente possa prosperar, como os pastores colocaram aqui, né? Crendo nos profetas e sendo guiados pela esperança que a Palavra de Deus nos apresenta. Que Deus abençoe muito você, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui no Ponto de Partida e até o próximo domingo, aqui na telinha da Band. O programa de hoje está terminando, mas nós gostaríamos de desejar a você uma ótima semana e que essa mensagem que nós acabamos de compreender na Palavra de Deus possa acompanhar você, possa gerar uma reflexão em você e que você esteja cada vez mais comprometido com a Palavra de Deus e desejoso, decidido a caminhar na direção da vontade do Senhor. Se você tem alguma dúvida, alguma observação, manda para a gente no Instagram, @adventistasasp. Vai ser um prazer conversar com você. E caso você queira chegar um pouquinho mais perto, nos fazer uma visita, vem aqui na nossa igreja, exatamente nesse ambiente onde eu estou, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400, aqui no centro da cidade. Sempre às quartas-feiras e domingos, 19h30, e aos sábados pela manhã, às 9h10. A gente já está aqui reunidos esperando você. Combinado? Que Deus abençoe a você e sua família, uma ótima semana e até o próximo Ponto de Partida. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.